A nossa cordial saudação a todos vocês que estão conosco para mais uma vez meditarmos na Palavra de Deus, dando continuidade aos nossos estudos em Atos dos Apóstolos. Na semana passada, na sexta-feira passada, nós estudamos o capítulo 7, final do capítulo 6 e o capítulo 7, a história de Estevão, uma história muito edificante para as nossas vidas. Nós vimos que o Estevão foi o primeiro mártir cristão e uma pessoa que se tornou muito importante para Jesus no reino de Deus era uma das pessoas responsáveis pela morte de Estevão. E este foi nada mais e nada menos do que Saulo, que depois viria a mudar de nome, tornando-se, depois da sua conversão, o apóstolo Paulo. E o início do estudo de hoje, agora no capítulo 8, ele vai retratar que Saulo, nessa época, se torna um grande perseguidor, um dos primeiros grandes perseguidores da igreja em Jerusalém. Em Atos 8, os versículos 1 a 3, é dito que surgiu uma grande perseguição, né? E Saulo era um deles. Ele se esforçava para prender pessoas nas casas, arrastava homens e mulheres cristãos de suas casas e os jogava na cadeia. O Espírito Santo naturalmente permitiu que isso acontecesse, porque o texto diz que as pessoas, os cristãos, foram espalhados por toda a Judéia e Samaria, quer dizer, foram expulsos de Jerusalém, e essas pessoas elas evangelizavam as regiões onde elas chegavam. Então, essa perseguição, ela redundou em bênção. É assim que começou a se cumprir o que tinha sido dito em Atos 1, 8, quando é dito que os discípulos, é dito antes do Pentecostes, que os discípulos receberiam o Espírito Santo no Pentecostes, com ele receberiam poder e seriam testemunhas de Cristo em partindo de Jerusalém, por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quer dizer que agora o Evangelho se espalha. E interessante que ele começou a se espalhar a partir da expulsão dos cristãos de Jerusalém. Essa é a primeira parte do nosso texto de hoje. E aí em Atos 8, a partir do versículo 4 até o 25, nós temos o Evangelho em Samaria. O Filipe, um dos 7 escolhidos como auxiliares da igreja, os diáconos em Jerusalém, Filipe se torna um evangelista. Ele é um dos que é expulsos de Jerusalém e ele vai para o norte, ele vai até Samaria. E ele espalhava na capital de Samaria, ele espalhava o Evangelho. E muitas pessoas viram os sinais que ele fazia, porque ele, pelo poder de Cristo, ele também expulsava demônios. Pelo poder de Cristo, ele curava enfermos. Isso atestava que o poder estava com ele, mas a atividade principal era pregar Jesus como Salvador. Muita gente se converteu a Cristo. E ali havia um sujeito chamado Simão, um feiticeiro, também chamado de mágico. Esse Simão também se interessou pelo Evangelho e ele também se converteu a Cristo. Depois disso, Pedro e João também chegaram a Samaria, e aí Pedro e João, eles impuseram as mãos sobre os convertidos e eles receberam um dom especial do Espírito Santo. Tá? Isso aconteceu, diz o texto na sequência, também por obra do Espírito Santo. Eles impuseram as mãos sobre aquelas pessoas que confessavam a sua fé e tinham sido batizados. Agora recebem o dom especial do Espírito Santo. Naturalmente, o Espírito Santo já operou neles a fé em Jesus pelo ouvir da palavra e operava também no batismo, mas agora recebem um dom todo especial.
Esse Simão, ele vendo este poder do Espírito Santo nos presente, ele ofereceu aos apóstolos dinheiro, porque ele queria ganhar esse poder também e aliá-lo às práticas de feitiçaria ou de magia que ele fazia. Aí o Pedro diz para ele que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito de participar do nosso trabalho, e assim por diante. Aí o Simão ficou apavorado. Ele caiu em si, ele se arrependeu, né? Porque o Pedro insistiu com ele que ele deveria se arrepender. Aí o Simão, arrependido, diz: por favor, peçam ao Senhor por mim, para que não aconteça comigo nada do que vocês disseram. Depois de Pedro e João terem dado testemunho ali em Samaria, eles então retornam para Jerusalém. E no caminho, em todos os lugares que eles passavam, eles também espalhavam o Evangelho. Então, entre Jerusalém e Samaria, o Evangelho foi anunciado, e isso começou com uma perseguição que espalhou as pessoas. A terceira parte, a última parte do nosso estudo de hoje, é aquela história de Filipe e o alto funcionário da Etiópia, que é um sujeito também chamado de eunuco. Eunuco é uma pessoa, literalmente, nós temos uma palavra quase chula, mas castrada. E este eunuco, um alto funcionário da rainha da Etiópia, ele esteve em Jerusalém por ocasião de uma grande festa para Deus, né? Nós podemos imaginar que ele era alguém convertido para o judaísmo. Muitos anos atrás, séculos atrás, na época do Império Babilônico, quando os judeus foram levados para o cativeiro na Babilônia, antes disso acontecer, muitos judeus fugiram para o norte da África, Egito, lá para a Etiópia. Muitos provavelmente também ficaram por ali, e o judaísmo se espalhou nessa região. Provavelmente esse alto funcionário da rainha, a rainha Candace, diz um outro texto, a rainha mãe, em lugar do seu filho, ela reinava, Candace. Ela tinha esse alto funcionário, então alguém que esteve adorando a Deus em Jerusalém. E era um sujeito de posses, ele tinha dinheiro porque ele tinha um rolo do livro do profeta Isaías. Poucas pessoas podiam comprar cópias das Escrituras. Ele está voltando para casa, no caminho de Jerusalém, para a beira do mar, no sul de Judá, por uma região desértica. Enquanto ele estava viajando, ele ia lendo o rolo do profeta Isaías. Aí o Espírito Santo deu um toque para o Filipe, que está lá em Samaria. Filipe, desce para esse caminho de Jerusalém, para a beira do mar, e lá você vai encontrar um sujeito. O Espírito Santo faz com que ele esteja agora nesse caminho. E lá o Espírito Santo diz a Filipe: coloca-te ao lado dele, tá? E o Filipe, vendo que o homem estava lendo um rolo, ele perguntou: o que você está lendo aí? Então ele cita um texto do livro do profeta Isaías. Ele diz que eu estou lendo aí: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado, e muitos foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. Isso é uma citação de Isaías 53, versículos 7 e 8, de acordo com uma versão grega do Antigo Testamento, que existia a chamada tradução dos 70 ou Septuaginta. Esse texto que o eunuco está lendo. Então Filipe perguntou para ele: você entende o que está lendo? Ele disse: como eu vou entender se ninguém me interpreta? Diz o versículo 35, então, começando com aquela parte das Escrituras,
Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. E diante disso, esse funcionário, vendo água ali perto, num lugar que eles iam passando, disse: eu posso ser batizado? O Filipe: por que não? Se você crê, pode. Pararam e o Filipe perguntou: se você crê? Ele disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então eles pararam a carruagem, entraram na água e Filipe o batizou ali. E logo depois disso, o Espírito Santo tomou o Filipe novamente e fez com que ele aparecesse um pouco mais para o norte, na beira do mar Mediterrâneo, em Azoto, e fosse até Cesareia, na beira do mar, sempre para o norte, na beira do mar da Galileia, do mar Mediterrâneo. E o Filipe ia evangelizando cada pessoa em cada lugar que ele ia encontrando. Depois, mais adiante, nós encontramos uma notícia final sobre Filipe em Atos dos Apóstolos. Isso está lá em Atos 21, versículos 8 e 9. Ali diz que o Filipe está morando nessa cidade de Cesareia do Mar, e ele tinha 4 filhas que profetizavam. Interessante que a família dele, então, anunciava a palavra de Deus para todos ali em Cesareia, onde é praticamente certo que ele estava residindo. E quanto a esse eunuco, oficial da rainha Candace, ele voltou para casa e ele deve ter evangelizado muita gente. A igreja cristã da Etiópia, ela considera essa história aqui o marco, o início do cristianismo na Etiópia. E tem grande chance de ser verdade esse fato. Estimadas irmãs, estimados irmãos, nós temos que pedir também que o Espírito Santo, que nos chamou das trevas do pecado para a luz do Evangelho, que nos alimenta com a sua palavra, que Ele nos dê orientação, poder, a sua assistência, para que nós, ficando na fé em Cristo, sejamos perseverantes no amor ao próximo. E o verdadeiro amor ao próximo a gente demonstra também anunciando o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Que o Espírito Santo conceda essa graça a todos nós. Nós encerramos com uma pequena oração. Senhor nosso Deus, gracioso Pai Celestial, te suplicamos que nos dês rica medida do Teu Espírito Santo para ficarmos firmes na fé em Jesus e praticando o amor ao próximo. E dentro deste amor ao próximo, nos interessando em todas as suas necessidades do corpo e, sobretudo, da sua alma, para que mais pessoas possam conhecer a Cristo, crer em Cristo como seu Salvador e receber conosco um dia a bendita vida na eternidade. Concede-nos essa graça, Senhor, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Obrigado pela atenção, até a próxima oportunidade, no capítulo 9, aí sim nós temos a história da conversão de Saulo. Até a próxima.